Seja bem-vinda a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo os manuais para enlouquecer o parceiro na cama. Um manual serve basicamente para ensinar uma pessoa a mexer em alguma coisa. Pode ser um aparelho de celular, pode ser um novo computador ou algum eletrodoméstico, enfim, que a pessoa tenha comprado, não sabe usar, então vai ler o manual para saber como fazer a montagem, o uso, o reparo e por aí vai. É muito interessante de observar que na vida nós vamos aprendendo através das nossas experiências o que vale também para a nossa vida sexual, mas ainda assim conservamos um certo grau de dependência com relação a padrões que são criados pela sociedade ou respostas que são mais esperadas num determinado contexto e uma certa situação. A sexualidade, como é uma área importante e até mesmo delicada da existência humana, ela provoca nas criaturas também uma tentativa de enquadrar-se em certos padrões de performance, e essa é uma palavra importante para a reflexão deste vídeo, onde elas vão buscar a orientação de certos especialistas ou de certos profissionais que vão lhes dizer como e o que elas devem fazer e em qual momento com relação à sua vida sexual. Isso, para mim, é sintomático de uma sexualidade que não está sendo vivida de maneira natural, espontânea e com algum grau de segurança e de intimidade mais satisfatória entre as diversas parcerias que as pessoas estabelecem em vínculos mais curtos aos mais duradouros. A profusão de manuais com super dicas infalíveis de como enlouquecer o parceiro na cama, para mim, é uma demonstração, é uma exemplificação dessa dificuldade que nós temos em construir um caminho próprio na vida, o que inclui o exercício da sexualidade. E mais ainda, eu observo que muitas vezes, por trás dessa busca por dicas infalíveis de como enlouquecer o parceiro na cama, na verdade está se escondendo a necessidade de um diálogo mais profundo a respeito da natureza da ligação entre essas duas criaturas. Porque a vida sexual não é um elemento à parte na vida de relação entre dois parceiros, mas é um elemento constituinte e que naturalmente vai refletir a qualidade da relação entre essas duas pessoas. Então, na minha interpretação, muitas vezes a busca por esses manuais para apimentar a relação, essas dicas infalíveis e bombásticas, na verdade é um subterfúgio superficial para buscar resolver as questões de relação apenas na prática sexual, ou mais ainda, achando que a prática sexual terá a capacidade de resolver as grandes questões do relacionamento entre essas duas pessoas. Então, é um convite à reflexão que a gente deve fazer, porque os manuais são muito bons para a gente aprender a mexer e usar as coisas, mas eles não servem, eles não têm lá grande utilidade quando nós falamos da relação entre pessoas. Porque aí entra a nossa própria experiência, nosso modo único de ser e de viver, o tato para a gente saber lidar com aquela parceria, a abertura para fazer o diálogo, tanto sabendo nos colocar para o outro, quanto para escutarmos o que ele tem a nos dizer e considerar isso com seriedade, acolher isso com muito cuidado. Então, a primeira reflexão que a gente deve fazer: nós não vamos resolver as nossas relações descobrindo posições incríveis, práticas sexuais incríveis, e isso magicamente vai resolver toda a complexidade de uma relação. Mas é no diálogo, é na convivência, é na troca, é no respeito e no acolhimento, e aí a gente dispensa qualquer forma de manual, a gente deixa de se preocupar em ter uma performance sexual digna de aplausos, de curtidas
e de vendagem, e a gente passa a entrar num aspecto mais espontâneo dessa relação com as nossas parcerias. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem as mídias sociais bombando, onde as pessoas aparecem o tempo todo e, na maioria das vezes, felizes e super bem-sucedidas, essa coisa toda. Então, a própria prática sexual cai nesse âmbito de ser uma performance, ao invés de ser algo que é construído na intimidade, entre os dois parceiros, descobrindo-se e descobrindo um ao outro, dando e oferecendo prazer numa relação que amadurece entre as pessoas que buscam dialogar e buscam acolher um ao outro numa relação bastante respeitosa. E minha gente, sexo a gente faz é com a cabeça. O que eu quero dizer com isso? A mecânica do ato sexual em si, utilizando a genitália, é meramente instintiva. E todos nós, se formos colocados num contexto apropriado, aprendemos a fazer uso delas. Isso é o de menos. Mas a nossa sexualidade transcende ao ato instintivo a dimensão puramente corporal, porque somos pessoas, somos sujeitos psicológicos e também carregados de sentimento, de afetividade, que é também gerida nessas relações, nessa parceria sexual com as outras pessoas. Então, são as nossas crenças que carregamos para o ato sexual. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que consideramos certo ou errado, é se estamos mais ou menos confortáveis com a pessoa, com o nosso parceiro. Por isso que eu digo, sexo a gente faz é com a cabeça. Além disso, a gente deve estar atento para que a gente não venha cair no extremo oposto, porque os manuais são a valorização pura e simples do hedonismo e do apimentar da relação sexual como algo bombástico que vai levar a minha parceria para frente, para patamares de prazer e de felicidade inimagináveis. O outro oposto que eu enxergo é a gente querer adotar o manual não para enlouquecer o parceiro na cama, mas um manual puritano de sexualidade. Esse é o risco que se corre dependendo da abordagem que a gente faz de espiritismo nas nossas atividades. Então, há pessoas que beiram até mesmo a fazer aquilo que eu chamo de um manual de sexo espírita, dizendo, por exemplo, quais são os dias que pode ou não pode fazer. Então, você vai ter tal atividade espírita num certo dia, aí não pode. Então, são lições, vamos dizer assim, carregadas de um puritanismo, de um atavismo sobre como que pensa a vida do sujeito, o ato da sexualidade, que ele considera mais ou menos impuro, e por aí vai. Há até mesmo pessoas meio espírita que se preocupam em dizer sobre posições sexuais, quais áreas do corpo podem ou não ser usadas e por aí vai. Inclusive, já gravei um vídeo sobre isso, intitulado Sexo e Pecado. Está aqui no card, quem tiver interesse em conferir um pouquinho mais. Então, da mesma forma que a gente deve ter uma reflexão crítica sobre os manuais que querem enlouquecer o parceiro na cama porque estão trabalhando na superficialidade, a gente deve estar atento também para não criar manuais puritanos querendo controlar o exercício da sexualidade das outras criaturas através do viés religioso ou do viés espírita, que é o nosso caso em particular. Esse é o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, então aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.